Olá pessoal, vamos falar sobre sustentabilidade administrativa, ou na verdade a falta dela, né? Que acontece aqui no Brasil em relação ao tamanho dos municípios. O Brasil tem mais de 5.000 municípios, são 5.570 municípios. Desse total, 2.698 eles recebem recursos em torno de 90% para manterem seus serviços, ou seja, são municípios que não conseguem arrecadar 10% do que gastam. E do montante de municípios, existem 1.642 que recebem recursos, né, transferidos da União e dos estados em torno de 80% a 90%. São municípios que não conseguem arrecadar 20% do que gastam. Ainda do montante, 1.225 recebem recursos do FPM, né, transferências da União, e as transferências dos estados em torno de 50% a 80%, né, do que gastam. Apenas 42 municípios no Brasil recebem menos de 50% de recursos transferidos e arrecadam mais de 50% do que gastam. E 161 municípios não informaram. Agora é importante ressaltar e dizer que no Brasil existe uma regra constitucional que um município, por menor que seja, um município, por exemplo, 2.500 habitantes, 3.000 habitantes, ele tem que ter no mínimo 9 vereadores. E numa cidade de 3.000 habitantes, os vereadores praticamente não têm muito o que fazer, né? E às vezes, na prática, nem fiscalizam. E esses municípios são municípios que muitas vezes o prefeito conquista os vereadores para ter suas contas aprovadas. A questão é que, no final de tudo, né, o brasileiro paga e sustenta, ajuda a sustentar muitos municípios que são improdutivos, municípios que não têm economia própria, não têm arrecadação própria, e a União mantém cargos e salários de pessoas que estão em municípios que não têm economia própria, não têm arrecadação. É uma coisa que deveria ser repensada no Brasil, porque o custo para manter um município de 3.000 habitantes é muito alto, né? E dos 5.570 municípios, são quase 2.700, certo? São quase 2.700 municípios, né, que não têm sustentabilidade. Quase a metade dos municípios brasileiros que são mantidos em 90% do que gastam com recursos transferidos da União e dos estados.